de vida, consolo e salvação. A nossa previsão do tempo para hoje, nesse sábado, segue isso aí. A mínima vai ser 11, vai esfriar um pouco, e os ventos estão 38 km por hora do lado leste. Isso aqui é previsão para o município de Minas do Leão. No domingo, tempo nublado, máxima 25, mínima 12, a umidade relativa do ar bastante baixa, em torno de 50% a média, os ventos do lado leste e noroeste 25 km por hora. Na segunda-feira, dia 6, estamos aqui no 4, 5 e 6, segunda-feira 6, máxima 22, mínima 14 graus centígrados, tempo nublado de novo, a média da umidade fica também em 55% e os ventos do lado norte 17 km por hora. Hoje nós vamos fazer um comentário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22 e 23 também depois. Mas por enquanto vamos aqui dar uma saudação para Marino Couto aqui de Butiá, Janga, João Carlos Freitas lá do Leão, Adão Boqueirão, o Rubens Olegário, o Eliseu, Rogério Brito, Sérgio e Luísa, Oscar e Francelina, Constantino, Maria Lúcia, Oli e família, José Luiz e o Edson, Hugo, Andriele e tantos se sintam saudados, se sintam protegidos pela mão de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pois nós estamos sempre orando por vocês e também pelos nossos ouvintes, mesmo que não venhamos a conhecê-los pessoalmente. Aqui quem vos fala, Pastor João Delfino, mesa de áudio Pedro Rosa, e vamos então dar início a esse comentário sobre o livro de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22 e 23. Já quero antecipar que esse comentário é porque há muitas dúvidas, há muita dificuldade dos ensinos teológicos avançados, principalmente a nível superior, pós-graduação, mestrado e doutorado, e as pessoas muitas vezes ficam dividindo o seu ministério, dividindo a sua consciência, a sua fé, e muitas vezes até atrapalhando os outros ministérios por causa disso. Então hoje nós vamos fazer um comentário sobre esse pequeno detalhe aqui. Vamos ler os versículos primeiro. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Nos diz assim: sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós aos céus. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então puseram dois nomes à disposição: José, chamado Barrabás, também conhecido como Justo. Na verdade, José, no grego, quer dizer justo, o nome de José. E Matias. Puseram José e Matias à disposição. E aí, encerramos aqui a leitura, vamos ao comentário. Eles tiraram a sorte para que o Espírito Santo, naquela época, eles ainda tratavam muito como Espírito de Deus, desse o sinal a quem seria o escolhido. Hoje nós temos a consagração para apóstolo. É esse o assunto que nós vamos falar hoje. Tenha muita atenção, sente aí, preste atenção.
Eu mesmo tenho muitos amigos que são consagrados como apóstolos. Na consagração que fui, um juiz lá de Brasília foi consagrado apóstolo. E isso causa muitas divisões, porque uns pensam de uma maneira, outros pensam de outras, e aí entra o fanatismo, aquelas vontades carnais de que os outros façam do jeito que a gente pensa ou do que determinado ministério pensa, e começam as discussões. E esse foi o comentário que foi pedido para que nós, solicitado, que nós venhamos a comentar hoje. Então, no nosso ministério, no Ministério Igreja Casa de Deus, nós não temos apóstolos. Pastor é estilo tradicional, pastor, presbítero, diácono, evangelista, auxiliar. Nós ficamos assim porque somos muito temerosos com isso. Aqui nos diz assim: sendo assim, o versículo 21, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, nós, na análise, achamos que isso aqui é uma das regras para levantar e consagrar um homem a apóstolo. E depois diz assim no versículo 22, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós aos céus. Então, aqui também ele tinha que estar naquele período, e é fundamental que ele seja conosco testemunha da sua ressurreição. Na interpretação do ministério Igreja Casa de Deus, nós somos muito temerosos e tentamos proteger os nossos obreiros. Então, entendemos que isso aqui são as regras para intitular e consagrar um apóstolo. Mas isso não quer dizer que nós sejamos contra. É como eu já disse anteriormente. Eu tenho muitos amigos que são apóstolos, conheço ministérios onde as pessoas trabalham como apóstolos. A qualidade humana para o apostolado era ter conhecimento íntimo da vida terrestre de Jesus Cristo e o seu testemunho ocular da sua ressurreição. Mas isto era naquela época. Isto não quer dizer que a nossa interpretação venha a inibir ou condenar a interpretação de outros. Nós temos aqui no versículo 2 do capítulo 1, diz assim: até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então teria que ser escolhido por Jesus, como Paulo aconteceu de Jesus chegar até Paulo e fazer com que ele se aquebrantasse. Mas isto é, como vou repetir, uma interpretação nossa. Isso nós estamos numa era diferente, isso aqui é o início da igreja, e vejam que no capítulo 2 já diz assim, não vou ler, é a chegada do Espírito Santo no capítulo 2. Então quer dizer que dali para frente o Espírito Santo é que coordena os trabalhos. Nós, como temerosos, cuidadosos, não temos apóstolo no nosso ministério. Mas isso não quer dizer que a interpretação de outras pessoas e que a seguir do capítulo 2 isso seja um erro ou um desvio ou uma heresia. Eu quero deixar bem claro isso aqui. A qualidade divina era ser escolhido pelo Espírito de Deus. A qualidade natural era ser escolhido por Cristo. Então, nós deixamos em aberto. O nosso ministério nós não usamos. Mas, é como eu disse, por ser temerosos e ter muito cuidado, porque a palavra apóstolo é mensageiro, é uma pessoa que tem que andar para lá e para cá, criando igreja e correndo, feito um maluco atrás
só servindo ao ministério. Na verdade, nos tempos modernos, a palavra apóstolo, ela serve como missionário. É um missionário, só que o missionário é mais adequado, acredito eu, porque o missionário pode ser um missionário urbano, pode ser um missionário estatal, federal e internacional. Já o apóstolo não, o apóstolo, coitado, se é apóstolo, ele tem que ser um mensageiro e ele tem que andar correndo e criando igreja, porque ele é um mensageiro, é esse o seu cargo. Então nós somos temerosos nisso aí, não consagramos pessoas, mas não estamos dizendo que isso está errado. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Conforme a tradição judaica, se deu por meio do sorteio, mas hoje é o Espírito Santo de Deus que direciona a igreja. Entende? E aqui nós temos aquela palavra Barsabás, que nós lemos aqui diz assim, até que, deixa eu ver uma coisa aqui, onde é que está? Aqui, no versículo 23, então puseram-se dois nomes, José chamado Barsabás, não é Barrabás, como eu li antes, perdão, aqui na corrida, é Barsabás, ou tem outras traduções são diferentes, também conhecido como Justo. Barsabás quer dizer filho do sábado, era o apelido de José. E outra informação que é importante nós informarmos aqui, que em Jerusalém o que foi enviado a Antioquia juntamente com Silas, esse José. E o nome grego helenístico, como já falei, de José é justo. Está explicado o versículo e aqui nós estamos explicando a condição. Hoje a igreja é direcionada, os trabalhos da igreja são direcionados pelo Espírito Santo. Nós, como temerosos, mantemos a tradição, mantemos aquela proteção ao obreiro, porque se ele é apóstolo vai ter muita controvérsia, vai ter muita luta, ele vai ter que andar na rua correndo. E outra coisa, quando ele ficar velho, ele vai ter que passar a bispo, como João, o apóstolo João se denominava, e com a sua velhice lá na ilha, ele se denominava bispo, porque o bispo é o ancião, é o apóstolo ancião, é o obreiro ancião, o bispo. E então envolve muita coisa e nós resolvemos deixar de lado para não ter perigo de errarmos ou criar uma incomodação. É só por isso. Então não deixe o seu ministério, a sua igreja ser dividida por falta de cultura teológica, por falta de entendimento, por não saber o que fazer, o que é certo, o que é errado. Isto aqui, as duas formas são aceitáveis hoje. Repito mais uma vez, nós mantemos a tradição para não criar problemas, principalmente com os ministérios tradicionais e com a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Podemos falhar e aí chegar naquele dia, tudo vai ser cobrado, a justiça vai ser colocada em pratos limpos e nós não queremos de forma alguma pisar o nome do Senhor ou ir contra ou arriscar um obreiro nessa atitude, mas nunca condenando aqueles que receberam a bênção, que receberam a consagração, receberam o ministério de ser um mensageiro, ou de ser um missionário, ou de ser um obreiro, onde a sua função é conturbada, é problemática, é difícil. Então fica aqui explicado, nós reconhecemos, não no nosso ministério, mas reconhecemos a nível geral de cristianismo, de ministério cristão, o apóstolo.
somos, como eu já disse, sou amigo de vários, conheço ministérios que trabalham desta forma. Nós temos ministérios apostólicos desde a Idade Média, e nós não colocamos contrapontos a isso. Cada um trabalha da forma que quer e interpreta. Simplesmente a pessoa pode ter uma interpretação diferente disso aqui, e ela tem que seguir conforme a sua regra de fé, não conforme a minha, do meu ministério, de um outro ministério. Ela tem que seguir a sua regra de fé. No nosso ministério nós não concebemos isso, então mantemos a nível administrativo o pastor, e acima do pastor, a nível missionário, o missionário. Se ele quiser sair para fazer um trabalho pelo mundo afora, por onde ele quiser, um missionário independente, eu digo acima porque são todos iguais na verdade, não é acima, mas livre. O missionário, ele é livre, ele não tem compromisso com a igreja que tem compromisso com ele. Ele só tem um compromisso e é fiscalizado por Deus mesmo, porque ele anda por aí correndo, coitado, não só o missionário, o apóstolo também, e fazendo um trabalho às custas do seu esforço na parte física, humana, e na parte sobrenatural, na parte divina, pelo poder de Deus. Ficamos aqui